Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo. Felipe Luiz concedeu uma entrevista coletiva, falou sobre a preparação, se todos os jogadores estão à disposição, inclusive De La Cruz. Falou sobre Gerson, foi questionado sobre a saída do meia após a Copa do Mundo de Clubes. Ele deu uma declaração falando sobre Gerson. Será que o Gerson vai continuar sendo capitão e também titular da equipe durante essa competição? Tem também jogador do Zenit falando que Gerson entrou em contato com ele para perguntar sobre o Zenit, ou seja, praticamente confirmando a saída do jogador do Flamengo após a disputa da Copa do Mundo de Clubes. E a gente vai trazer todas essas informações, inclusive o provável time do Flamengo. Eu quero saber de vocês se vocês concordam com esse provável time do Flamengo para estrear na Copa do Mundo de Clubes diante do Esperance. E tem também mais informações sobre o Esperance. A gente fez um levantamento bem bacana aqui sobre esse time que vai encarar o Flamengo, o time da Tunísia, destaque lá do futebol da Tunísia. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a ajuda de vocês, qualquer ajuda será super bem-vinda. É o seguinte, galera, antes de mais nada, só um resumo do que foi o segundo dia da Copa do Mundo de Clubes. Eu tô gravando esse vídeo, acabou de acabar o jogo do Palmeiras diante do Porto, 0-0, embora o Palmeiras tenha feito um jogo melhor que a equipe portuguesa, tenha merecido sair com a vitória, mas não conseguiu, parecia até o Flamengo, criou e não botou a bola na rede. Por exemplo, no fim do primeiro tempo, teve um lance ali que o Porto tirou a bola em cima da linha 3 vezes, cara. Foi, assim, assustador. Mas, enfim, o PSG passou o carro no Atlético de Madrid, 4-0, e o Bayern passou o carro em cima do Auckland City, da Nova Zelândia, 10-0. Ó, galera, eu vou começar o nosso vídeo aqui de informação falando sobre o Esperance, que é um clube gigante no futebol africano, tá? Tem 34 títulos nacionais, 4 Champions da África, a última em 2019, e o Esperance se classificou para o Super Mundial, para a Copa do Mundo de Clubes, via ranking, superando clubes como Al Ahly e Wydad, também do Marrocos. E eles utilizam muito o esquema tático de 4-2-3-1, que teoricamente é um jogo que tem muita triangulação no ataque. Para mim, os destaques do setor ofensivo, Ian Sassi, que é um ponta, não é centroavante, né? É um meio atacante, digamos assim, e o Rodrigo Rodrigues, que é um 9, como se fosse o Pedro do Flamengo. Ele é um 9 clássico, né? Que faz muito pivô, inteligente demais, sem a bola, e eu acho que o Flamengo tem que tomar cuidado. Estava conversando com pessoas que acompanham o futebol, tive que entrar em contato com jornalistas que acompanham o futebol do Esperance. Eles falaram que o ponto forte do Esperance é o jogo sem a bola, pressão alta. Parece até que eu estou falando do Flamengo, mas fica aí algumas informações sobre o Esperance. Vamos falar agora do provável time do Flamengo, galera. É o seguinte, estava até vendo um vídeo lá do companheiro Paparazzo Rubro-Negro, que ele está lá nos Estados Unidos, que no teste, porque o estádio estava fazendo um teste para chamar a escalação, e nesse teste botaram a seguinte escalação no Flamengo, tá? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Eu, particularmente, não acho que vai a campo esse time, tá? E os colegas que estão acompanhando o dia a dia do Flamengo lá nos Estados Unidos trouxeram a seguinte provável escalação: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Eu, particularmente, acho que nesse time aí, eu só faria uma mudança. Eu, de verdade, eu até busco entender, aceito as justificativas, mas o Pedro, considerado o melhor 9 do futebol sul-americano, ser reserva do time para o Bruno Henrique ser o centroavante, eu considero um absurdo. O Bruno Henrique está jogando muito mal há muito tempo. Eu iria aceitar se o Bruno Henrique estivesse fazendo bons jogos, estivesse fazendo gol, porque isso é importante de um centroavante, e ele está jogando como centroavante,
mas não é o caso. Deixar o Pedro no banco de reserva para o Bruno Henrique, que vive a sua pior fase com a camisa do Flamengo desde 2019, eu acho um absurdo. Vou ser bem sincero. Inclusive, torcedores nas redes sociais também acham, tanto é que resgataram um vídeo do Felipe Luiz falando que quando, na época, o Pedro estava lesionado ainda, se recuperando da lesão, quando o Pedro voltasse, seria um dever dele fazer a equipe jogar para o Pedro. E ele não está cumprindo com o que ele falou na ocasião. Repito, nada contra as ideias do Felipe Luiz, mas você deixar o Pedro no banco para o Bruno Henrique, que vive um momento horrível, eu particularmente não concordo. Mas Felipe Luiz obviamente entende mais de futebol do que eu, entende muito mais do Flamengo, porque é ele que está vivendo o dia a dia. E ele obviamente quer o melhor para ele e também para o Flamengo. A ver qual será a escalação no Flamengo para o jogo dessa segunda-feira. Estou extremamente animado e ansioso. E por falar em Felipe Luiz, ele deu entrevista coletiva, falou sobre muita coisa, que o time está preparado, que os jogadores estão ansiosos, que os jogadores têm noção do que é representar o Flamengo nessa competição, da oportunidade que eles estão tendo, que isso é um privilégio, e falou também sobre os jogadores lesionados. Ele falou que todos os jogadores estão à disposição, à exceção do Nico, que é o De La Cruz, que eu falei aqui para vocês, na sexta, no sábado, que não iria para esse jogo, está sendo preparado para o jogo contra o Chelsea no próximo dia 20, sexta-feira que vem. Então, todos à disposição, inclusive o Alexandre, que chegou a ficar fora de 2 treinos lá nos Estados Unidos por controle de carga. Outro ponto importante da entrevista coletiva foi quando ele foi questionado sobre o Gerson. Se o Gerson continuaria sendo capitão, como é que está essa situação envolvendo o atual camisa 8 do Flamengo. E ele falou o seguinte, tá? Gerson é jogador do Flamengo, até o momento nada diz o contrário. É líder dos companheiros, foi e é muito importante para nós. Só posso dizer isso, nada mudou, absolutamente nada mudou. Tudo que aconteceu é parte externa, ele continua sendo o mesmo jogador. Conversei com ele de forma privada, como disse o Boto, até que aconteça alguma coisa diferente do que aconteceu até agora, que foi absolutamente nada. Como clube, até agora não aconteceu nenhum movimento que nos possa realizar algo de alguma maneira. Bom, obviamente não aconteceu nada, porque a gente já falou que a multa rescisória será paga após a participação do Gerson na Copa do Mundo de Clubes, a pedido do próprio Gerson, inclusive para o Zenit. Mas, horas antes do Felipe Luiz falar isso, o Luiz Henrique está fazendo participação na Cazé TV durante a Copa do Mundo de Clubes. Luiz Henrique, aquele que jogou pelo Botafogo, campeão da Libertadores e que foi para o Zenit, ele, durante essa participação lá na Cazé TV, ele foi questionado sobre o Gerson, sobre a situação do Gerson, e ele revelou, cara, entre aspas, entregou o Gerson, disse que o Gerson entrou em contato com ele para perguntar sobre o Zenit, abre aspas para Luiz Henrique. Ele chegou a me perguntar como é o clube lá. Eu falei para ele que tem uma estrutura excelente. Ele me mandou mensagem, perguntei como é o clube, eu passei tudo para ele, que me agradeceu. Luiz Henrique, não sei se de maneira inocente ou não, mas na boa, Luiz Henrique entregou o Gerson aqui, porque se o Gerson... Gente, na boa, isso aí é batom na cueca, né? Pelo amor de Deus. O Gerson entrar em contato com o Luiz Henrique para perguntar como é o time, por que será, gente? Ele já aceitou a proposta, já disse sim ao Zenit, é tudo que a gente já contou aqui. Só que o Zenit só vai pagar a multa rescisória após a Copa do Mundo de Clubes e, repito, a pedido do próprio Gerson. E outra, não vou ficar aqui massacrando o jogador, não vou ficar aqui, o absurdo ele entrar em campo, beleza, ele é jogador do Flamengo ainda. Eu acho que, pensando no lado, digamos assim, empresarial, eu acho que a única parte que poderia chegar para ele falar não entra em campo seria o próprio Zenit. Porque se ele se machucar, a negociação não vai acontecer. Mas vendo ele vai se machucar, ele nunca se machuca. Gente, a partir do momento que ele entra em campo, ele tem o risco de se machucar. E não é se machucar, lesão muscular, é dobrar o joelho, ter uma entorse no joelho. Enfim, pode acontecer muita coisa. O Flamengo não vai chegar para ele e falar, não entra em campo. Se o Gerson pediu para pagarem a multa só após a Copa do Mundo de Clube, porque ele está com muita vontade de representar o Flamengo, se despedir do Flamengo pela porta da frente, jogando um bom futebol nessa competição
super importante. Então, é isso, gente. É desfrutar do Gerson aí, os últimos jogos. Repito, não vou ficar aqui crucificando ou criticando o torcedor que chama o Gerson de mercenário. Cada um faz o que quiser, óbvio, dentro do limite. Só sou contra ficar xingando a filha do jogador, que, pelo amor de Deus, a criança não tem culpa de absolutamente nada. Dito isso, beijo para vocês, ótimo dia, ansiedade batendo firme nessa estreia do Flamengo aí, diante do Esperance nessa segunda-feira. Tamo junto, galera. Fui! Isso aí, nação rubro-negra. Hoje teremos o Mengão estreando no Super Mundial. Vamos aí acompanhar o Flamengo, torcer junto para o Flamengo vencer aí o Esperance da Tunísia, né? Parece que é uma equipe um pouco enjoada, mas acredito que o Mengão possa vencer com tranquilidade, né? Vimos aí já alguns clubes brasileiros já estreando, como o Palmeiras empatou em 0-0 com o Porto, o Botafogo venceu a equipe do Seattle Sounders 2-1, e o Botafogo passou ali um sufoco, né? O que acabou ajudando o Botafogo é que a equipe do Seattle Sounders é muito fraquinha, mas fez uma pressãozinha no Botafogo. Esperamos que o Flamengo hoje consiga vencer sem susto nenhum, para já começar firme e forte no Campeonato Super Mundial.